As vacinas têm a principal função de estimular nosso sistema imune para a produção de anticorpos que combatem certos antígenos, nos livrando das doenças infecciosas. Dizemos que são uma forma ativa, já que nosso próprio organismo produz os anticorpos para a defesa. Algumas das mais conhecidas são a H1N1, tríplice viral e o tétano. A terapia ou terapêutica significa ser um tratamento feito para uma determinada enfermidade. Pode ser catalogada tanto pela medicina tradicional quanto através da terapia complementar ou alternativa. Alguns exemplos de terapia são a acupuntura, terapia com agulhas, e a homeopatia, terapia com remédios naturais. Vacinas gênicas. A vacina gênica, ou de DNA, provém da codificação de uma proteína feita por uma sequência genética do agente causador da doença, capaz de estimular o sistema imunológico, quando clonado e inserido com seus vetores. Quando essa vacina é administrada, geralmente intramuscular, em uma pessoa, o DNA é reconhecido por suas células, que começam a produzir substâncias que seriam normalmente produzidas por outros genes, fazendo com que o organismo hospedeiro produza anticorpos e células de memórias contra essas substâncias. Vantagens: possuem um controle de qualidade mais simples, não precisam de refrigeração para seu transporte, pois elas são estáveis em temperatura ambiente e possuem baixo custo de produção e manutenção e ajudam na produção do linfócito T. As principais desvantagens das vacinas gênicas são: dificuldade no reconhecimento, selecionar e correlacionar todas as partes do DNA do agente que se quer combater, possibilidade da indução de uma doença autoimune, integração do DNA no cromossomo do hospedeiro, causando mutações que poderiam levar ao aparecimento de um câncer, indução de tolerância do hospedeiro às substâncias estimuladas pelo DNA. Terapias gênicas. Terapias gênicas é o nome que se dá à transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar alguma enfermidade. Parece ser um processo bem simples, mas sua prática apresenta algumas barreiras, desde o isolamento até o fim do processo. O primeiro passo para a terapia gênica é identificar o gene responsável pela enfermidade. Na transferência de um gene, deve-se ter em mãos a parte correta do DNA, que auxiliará na recuperação. As evoluções da biologia molecular foram responsáveis pela possibilidade de adquirir um pedaço de DNA que contém o gene necessário. Isso é o chamado isolamento ou clonagem do gene. Existem dois tipos de procedimentos. No ex vivo, o procedimento é indireto e mais demorado, porém mais seguro, pois o DNA é transferido para células crescidas em laboratórios, que depois são modificados e introduzidos no paciente. No in vivo, o DNA é transferido diretamente para as células ou tecidos dos pacientes, porém, na prática, é ineficaz, pois o DNA desnudo quase não apresenta efeito nas células. Nas técnicas atuais de terapia genética, usa-se vetores para a transportação do DNA para as células hospedeiras. Os vetores podem ser virais, como o retrovírus e o lentivírus, ou não virais, que são os lipossomos, os únicos utilizados. Os vetores virais são biologicamente manipulados para não repassar sua patogenicidade e não perder a capacidade de infectar o hóspede. Já os não virais não trazem riscos para o hóspede, porém não têm total eficácia e são totalmente selecionados. Suas vantagens são: está disponível para todas as pessoas, além de curar determinadas doenças que, anteriormente, não tinham achado a cura. Além disso, ela repara o sistema imunológico, mantendo a imunidade existente. Suas desvantagens são: apresenta um curto período de duração, o que se pode dever à curta vida do vetor, assim havendo necessidade de uso da terapia mais de uma vez. Esse curto período ainda pode estar relacionado à disfuncionalidade do DNA presente nas células ou à divisão celular. Uma outra desvantagem é a ineficácia. Quando a doença está presente em mais de um gene, o tratamento é raramente útil. E, por último, pode até induzir a um tumor se o DNA for introduzido no gene errado. Um exemplo de sucesso foi a síndrome da imunodeficiência severa, que, da injeção dos genes nos recém-nascidos, obteve resultados positivos e passou a tratar mais vezes com essa terapia. Obrigado por assistirem e até a próxima!